Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Pereira, sou especialista em comportamento na parte terapêutica e nesse trabalho de hoje eu vim trazer uma técnica extremamente fácil, simples, tranquila e para que você saia dessa obsessão, dessa compulsão ou de pensamentos que não estão te levando a lugar nenhum, tá ok? Bom, o que a gente vai fazer? Vai usar a técnica do barra de Axis junto com o FT. Barra de Axis tem uma técnica que a gente chama de interessante ponto de vista a qualquer questão que passa sobre a nossa vida. E a FT são os toques no corpo, tá bom? Vou te explicar como funciona. Aqui, ó. No ponto do karatê, vamos começar aqui, tocar esse ponto, tá vendo aqui? Isso. E vamos começar a usar algumas frases. Essas frases eu trago do barra de Axis, tá bom? Vamos lá. Interessante ponto de vista, sobre um interessante ponto de vista, que eu tenho uma obsessão que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, sobre um interessante ponto de vista, que eu tenho uma obsessão que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, sobre um interessante ponto de vista, que eu tenho uma obsessão que é simplesmente um interessante ponto de vista. No centro aqui do interessante ponto de vista, que é sobre um interessante ponto de vista, que eu tenho uma obsessão que é simplesmente um interessante ponto de vista. Do lado do olho, interessante ponto de vista, sobre um interessante ponto de vista, que eu tenho uma obsessão que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista. Que eu tenho uma obsessão que é um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista. Que eu tenho uma obsessão que é um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que eu tenho uma obsessão que é um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho que é um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista, que é sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Simplesmente um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho,
que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sobre um interessante ponto de vista, que é uma obsessão que eu tenho, que é simplesmente um interessante ponto de vista. Pronto, aperta aqui no pulso, segura um pouquinho. Ok. Bom, são essas expressões que eu estou usando junto com o EFT. Claro que você pode usar as suas expressões. A dica é, faça isso uma vez por dia ou 2 vezes, para que você esteja mais leve, mais tranquilo e olhar o mundo de uma maneira mais suave, sem julgamentos. Tá ok? Até mais!